Olá, graça e paz, né? Vamos para mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? Compartilhe aí nos seus contatos, nos seus grupos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Irmãos, quero dizer para você que tem aí o desejo de pregar, quem sabe você nunca pregou, é a primeira vez. Eu quero dizer para você que a pregação, ela exige alguns tópicos e vamos descrever nesse momento. Quem sabe você tem desejo de pregar, um desejo aí de levar o ID do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para você que é tão simples, basta você querer. Todos nós, irmãos, somos capazes de pregar. Todos nós somos capazes de dar um ensinamento, somos capazes de levar uma mensagem, seja ela no evangelismo, ou até mesmo atrás de um altar, dentro de uma congregação. Irmãos, o primeiro tópico de uma mensagem, de uma pregação, nós temos que saber e já entender qual é o objetivo daquela mensagem. No momento que você que vai pregar é convidado para pregar por alguém, ou ganha uma oportunidade, você já tem que ter em mente o foco da mensagem. Por exemplo, você ganhou oportunidade e aí você vai lá em Jó. Aí você vai contar a história de Jó. Mas é claro que Jó é no Antigo Testamento. Então você tem que iniciar a história de Jó e sempre, irmãos, trazendo nos dias atuais também. A mensagem ela tem que ter o início, que é o começo, o meio e o fim. Eu costumo dizer, irmãos, que a mensagem, a palavra pregada, ela pode ter 2, ou máximo 3 textos juntos. O bom, irmãos, é que os textos têm as mesmas comparações. Tá bom? O que nós não podemos nunca fugir, irmãos, é da mensagem principal. Qual a mensagem principal? É Jó, é o livro de Jó. Então nós não podemos fugir da mensagem. Aí o pregador, a pessoa que vai pregar, ela vai iniciar no livro de Jó. Ela pode até ir em outros livros. O máximo, como eu falei, o máximo é 2 ou 3 textos bíblicos diferentes. Mas nunca fugindo do principal, que é o livro de Jó. No meio da mensagem, irmãos, podemos fazer algumas comparações. Mas o texto, ele tem que ter sempre o mesmo objetivo. O texto, irmãos, não podemos iniciar lá a falar lá de uma coisa, já no meio outra e já no terceiro outra. Aí a pessoa que está sentada no banco, que está ouvindo ali, vai embora sem entender nada. Então por isso que a mensagem, irmãos, ela tem que ser bem preparada. Tem que ser bem preparada. Você tem que ler o texto, você tem que entender, e aí depois você tem que trazer aquele texto e distribuir para a congregação. Pode ser ligeiro, também pode ser na calma. O bom é que seja na calma, irmãos. Sempre o foco principal da mensagem. Nunca, irmãos, fugindo da mensagem principal. Podemos ali até trazer alguns paralelos, que é os outros textos, como eu estava falando para você, mas sempre quando você vai terminar a mensagem, volta para o começo e deixa entendido para a igreja. Bom, então temos que ter esse cuidado. Porque às vezes o pregador inicia pregando uma mensagem, vai para a segunda, vai para a terceira e termina lá com 4, 5 textos diferentes. Aí pergunta para a pessoa se você entendeu alguma coisa. Não entendi nada. Porque o pregador não soube se expressar. Outra coisa, a mensagem, irmãos, ela é dessa forma.
Seria dessa forma. Você sabe, você que prega, você sabe. Quanto mais glória a Deus e aleluia a pessoa der no banco, mais você vai ter autoestima de pregar, mais você vai ter aquela vontade de pregar. Porque você está vendo, né, que a igreja está dando glória a Deus e aleluia, e que aquela palavra está gerando um efeito. Não estamos falando, irmãos, de emoção, estamos falando pelo Espírito. Então, no momento que você começa a pregar, que a revelação vem do céu para a tua vida, para o teu coração, você começa a pregar, o glória a Deus e aleluia vai aumentando. Então você tem que tomar muito cuidado para nunca fugir da mensagem, para nunca fugir do foco principal. Um exemplo, hoje vamos falar não julgar o próximo. Então o tema hoje, o foco, o tema principal é não julgar o próximo. Então você vai trazer o texto com as comparações, não julgar o próximo. Não pode misturar, irmãos. Entendeu? Nós não podemos misturar. Se a pessoa não tem muito entendimento, o bom, irmãos, é a pessoa então pregar somente num texto, em poucas palavras, não se estender muito para não fazer aquela misturança. Então temos que tomar esse cuidado. Outra coisa, irmãos, quando você ganhar oportunidade para pregar a palavra, quando a pessoa já prega, ela pode receber o convite ali até na hora, não precisa nem ter estudado. Basta já saber o texto da Bíblia e vai começar a pregar, Deus vai começar a usar, enfim. Mas você que está começando, quando você receber aquele convite, aquela oportunidade para pregar, o que eu falo para você? Você vai para um lugar, para um quarto, para um lugar, se encerra, lê o texto umas quantas vezes, fica focado naquele texto, ora a Deus, te consagra ao Senhor e peça a revelação do céu. O bom, irmãos, eu quando iniciei a pregar, sempre de olho fechado. A minha ligação era com Deus. Porque se a gente olhar, algumas pessoas têm alguma dificuldade, se olhar para o rosto dos outros, quando vê tem uma pessoa rindo, tem uma pessoa lá mexendo no celular, e aí tira todo o foco da mensagem. Então se a pessoa não tem aquele dogma de pregar, de ter conhecimento, então a pessoa fecha os olhos, prega de olhos fechados. Irmãos, não tenha medo, a revelação, ela desce do céu. Eu quero dizer para você que tem desejo, sonho, projeto de pregar, não desanime. Quando você tiver a oportunidade, Deus vai te usar. Você vai abrir o coração e o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. Jamais, irmãos, Deus vai nos deixar envergonhado. Mas tem um porém, irmãos. A Bíblia, ela não proíbe da gente estudar. Ela não proíbe da gente ter sabedoria, da gente correr atrás. A gente tem que correr atrás de sabedoria, irmãos. Nós não podemos só dizer, Espírito Santo vai me ajudar, vai revelar a palavra, mas e a gente não estudar, a gente não correr atrás. Então tem texto, irmãos, bíblicos, que são fáceis de pregar. Outros são difíceis de pregar. Para você que está começando, o bom é você não pregar o Antigo Testamento, e sim pregar o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento, para a gente pregar, a gente tem que pregar o Antigo e trazer a revelação no Novo. Aí volta no Antigo e traz uma comparação no Novo. Então temos que ter essas diferenças, irmãos. E sempre o pregador, ele tem que ter a plena certeza de dizer assim, olha, isto era no tempo da lei, quando ele for pregar. Um exemplo, lá no Antigo Testamento tinha sacerdote, tinha sumo sacerdote, tinha ali, eles queimavam incenso, matavam bezerro, matavam animais, para sacrificar por causa dos seus pecados. Hoje, já não precisamos mais. Não precisamos mais, então temos que ter esse cuidado, irmãos. Temos que ter esses certos cuidados na hora de pregar, de não misturar a lei com a graça, entendeu?
Podemos pregar o Antigo Testamento, sim, mas nunca querer trazer lei para o tempo da graça. Lei é lei e graça é graça. O Evangelho da Graça, da nova aliança de Cristo Jesus. Então temos que tomar esses cuidados. Outro erro, irmãos, que as pessoas cometem é dizer, olha, lá no Antigo Testamento, ó, Jesus foi lá e falou com Abraão. Não, irmãos, Jesus não era revelado ainda em carne. Jesus foi revelado no Novo Testamento, no livro ali do evangelista Mateus, quando teve o seu nascimento. Então temos que tomar cuidado. As pessoas dizem, ó, Jesus, num texto que era lá no Antigo Testamento. Não, irmãos, lá Jesus ainda não era revelado em carne. Jesus ainda não se manifestava lá ainda. Lá era Deus, era o Pai. E Deus falava, irmãos, com pouquíssimas pessoas. Era raro as pessoas que Deus falava. Então não vamos dizer, olha, Jesus lá falava lá com Abraão, Jesus andava com Moisés, Jesus falou com Moisés ali na sarça. Não, irmãos, ali foi Deus, o Pai. Então não podemos misturar as coisas na hora da pregação. Temos que tomar esses cuidados. Outra coisa, irmãos, algumas coisas na Escritura Sagrada eram feitas lá no tempo da lei. Então, se você vai pregar no Novo Testamento, você não vai querer impor uma condição no Novo Testamento se acontecia lá no tempo da lei. Então, temos que tomar esse devido cuidado na hora de pregar. Mas pregar, irmão, todos são capazes de pregar. Todos são capazes de pregar. Todos têm o dom. Basta se você queira pregar. Ou se você queira evangelizar alguém. Então, pregar, irmãos, temos que ter esse cuidado. Quando nós assumir o altar, quando nós ganhar a oportunidade, seja numa rádio, nós temos que saber diferenciar. Irmãos, na pregação também, nunca nomear nome de placas de ministério, nunca falar o nome de pessoa no altar. Olha o pastor de tal, não, irmãos. Isso não é pregação. Isso é contenda. E nós não podemos viver dessa forma. O povo está ali, irmãos, para ouvir uma palavra, para ser transformado, para ser limpo, purificado. Então por isso que é bom a pessoa estudar. A pessoa que vai ganhar a oportunidade para pregar, ela tem que estudar. Outra coisa, irmãos, não precisa sair pulando em cima do altar, gritando, não. É claro que o Espírito Santo ele vai usar de várias formas, com várias pessoas, eu entendo. Mas não pode ser algo que vai causar um escândalo, que vai escandalizar a obra do Senhor, que vai escandalizar o nome de Cristo Jesus. Não, irmãos, tem que ser tudo com ordem e decência. Então a pregação, ela tem que ter o começo, o meio e o fim. Entendeu? Antigo Testamento, vamos basear ele no Antigo Testamento. Novo Testamento, vamos basear ele no Novo Testamento. Antigo Testamento, lei. Novo Testamento, graça. Antigo Testamento era com Deus. Deus falava diretamente com o ser humano. Não tinha intermediário. Hoje no Novo Testamento é Cristo Jesus. O foco é Cristo Jesus. Hoje tem intermediário. Ele é o mediador entre o homem e Deus. Você está entendendo? E os textos, como eu falava, irmãos. Tem alguns textos aí que você, no Antigo Testamento, que são coisas que são lei. Que vai ser ali somente para nós pregar. Mas não viver, porque aquilo já foi vivido lá atrás. Foi lei. Hoje é graça. É um novo evangelho. Hoje vivemos, irmãos, em novidade de vida. Hoje vivemos em Cristo Jesus. Naquele que morreu na cruz do Calvário. Naquele que fez um sacrifício ali na cruz do Calvário para salvar a nossa alma. Então, você quer ser pregador? Continue com este sonho, ore ao Senhor, escolha um texto, pode ser um texto pequeno, leia ele umas quantas vezes, medita nele. Você pode fazer algumas comparações, né, irmãos, não tem problemas, algumas parábolas.
Jesus Cristo, ele fez muitas parábolas no Novo Testamento, então você pode fazer parábolas, mas sempre, irmãos, tem que bater com o texto que você está pregando. Nunca fuja do texto. Nunca misture as coisas. Você não pode ler um texto da Bíblia e sair misturando um monte, fazendo uma salada de fruta. A pessoa não vai entender nada. Então temos que ter ordem e decência. E o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai começar a te dar sabedoria. Vai começar a abrir o teu entendimento. E é claro, você tem que se esforçar. Você vai ser um pregador, você vai ser ali uma pessoa que vai pregar, você vai ter um compromisso na sua mão, irmãos. O pregador, ele tem uma responsabilidade naquilo que fala, naquilo que ensina. Então, temos que tomar cuidado, que depois que a palavra sair da boca, não tem mais como voltar atrás. Então, temos que tomar cuidado, saber o que vamos pregar, saber o que vamos falar, dividir as coisas dentro da Escritura Sagrada. Temos que ter esse cuidado, irmãos. Então, é fácil pregar? É fácil. É fácil. Qualquer um tem a capacidade para pregar. Só não pode misturar as coisas. Tá bom, irmãos? Não pode misturar outra coisa. Se você tem alguma contenda, alguma coisa contra o seu irmão, contra alguém que não pode ter, irmãos, é claro, não pode ter. Não pode ter. Mas se o teu irmão, alguém errou contigo, e está no culto ali, você vai para o altar e dá-lhe com as duas mãos, ou utiliza um texto que seja igual para bater contra o teu irmão, não é válido, irmão. A pregação não é para combater contra ninguém. Paulo disse, irmãos, que a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados. Então a nossa meta, irmãos, nosso foco é pregar para ajuntar vidas, almas para Cristo Jesus. Não para espalhar, não para trazer dissensões para cima do altar. Então não misture, irmãos. Não misture a palavra com a convivência sua no dia a dia. Não misture a palavra de Deus com problemas familiares, com problemas no vizinho, não, irmãos. Não misture. O altar é um lugar santo, sagrado, para você transmitir a palavra, ser um ganhador de almas. E a tua palavra tem que ter, ali que você vai pregar a tua mensagem, ela tem que ter o início, o meio e o fim. Ela tem que ter três qualidades. E a tua mensagem, a tua palavra, ela tem que ter um objetivo. Um texto. Você tem que escolher o que você vai falar. E estude, irmãos. Te aprofunda naquela mensagem. Medita nela. Comece a estudar aquela palavra, para que você venha trazer ela desvendada para a congregação. Porque através, sabia, irmãos, que a mensagem, a palavra tem um efeito tão grande, que através de uma palavra, uma pequena, ali uns 5 minutos que você pregar, sabia que você pode ganhar uma alma? Você pode ganhar uma alma. E sabia que através de uma palavra que você trazer, que for uma dissensão, que for algo que não condiz com a Bíblia, você pode correr todos dali. Porque no momento que você não souber se expressar, você causa uma divisão. Então, a tua mensagem ela tem que ter começo, meio e fim. E tem que desvendar o mistério da Bíblia. É claro que você pode fazer algumas comparações, que nem eu falei. Você pode fazer algumas comparações. Você pode usar aí 2, 3 textos bíblicos, mas que sejam parecidos, que seja o mesmo foco, a mesma linguagem, tá bem? E quem vai te aperfeiçoar é o Espírito Santo. É claro, você tem que buscar em oração, jejum, consagração. Estude, irmãos. Estude. Um exemplo, você vai pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Então você vai estudar aquele texto para que tenha começo, meio e fim. Você tem que deixar aquela palavra desvendada na congregação, que é para a pessoa sair dali abençoado, transformado. A pessoa tem que sair dali, irmãos, entendendo a tua mensagem. Entendendo. Tem que sair dali com um foco diferente. Olha, hoje o culto estava uma bênção, a palavra falou comigo.
Então quer dizer que você se expressou corretamente. Então, essa é a forma de pregar. Temos que ter conhecimento bíblico, é claro, irmãos. Assim, na gente falar sobre capítulos, versículos, livros, temos que ter sabedoria, temos que conhecer. Claro, é lamentável, isso é bem verdade que alguns erram, até os profissionais erram, né? Trocam ali os capítulos, os versículos, mas temos que tomar certos cuidados para nós não afirmar, tá em tal lugar, pode procurar que tá aí, a pessoa procura e não tá. Então temos que tomar esse cuidado. E a nossa mensagem ela tem que gerar um efeito para a igreja evangélica, para o povo. Não uma emoção, irmãos, mas tudo pelo Espírito Santo de Deus. A mensagem ela tem que gerar um efeito. Porque através da tua mensagem, da tua palavra, vai edificar vidas, vidas serão transformadas. Pode naquele momento uma pessoa, através da tua palavra, da tua mensagem, da tua pregação, aceitar Cristo Jesus, se entregar de corpo, alma e espírito. Então você quer ser pregador? Faz bem, é muito bom. Você vai realizar esse sonho. Então leia, medite na palavra, tenha conhecimento e quando você for pregar, deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Abra o coração para Ele, leia um texto pequeno de preferência e a tua mensagem tem que ter começo, meio e fim. Pregador, muito obrigado pela sua atenção, compartilhe este vídeo, que Deus abençoe grandemente. Sonho é sonho, torna realidade, é só você querer. Que Deus possa abençoar os futuros pregadores, que Deus venha dar força, coragem, ânimo, e que Deus venha te dar força, condição de pregar, que Deus venha te preparar, te capacitar neste meio evangélico. Muito obrigado por tudo, que Deus vos abençoe, deixe o seu like, compartilhe, nos ajude aí no canal, tá bom? Que Deus vos abençoe.